Nada pior do que um time bunda mole em campo. Bunda mole, o Cruzeiro foi bunda mole em campo. Eu já avisava há muito tempo que ele não é esse grande treinador que a mídia bajulava. Eu falava, Tite é super valorizado. Tem certas coisas que elas são de vestiário. Tem certas coisas que elas são de vestiário. Vestiário é sagrado e nós temos que saber absorver essas situações pela grandeza do clube, pela necessidade de desempenho e resultados. Horroroso! A torcida mandando o Tite tomar caju, mandando ele pedir demissão, ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. O time não tem um esquema de jogo, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. Nada pior do que um time bunda mole em campo. Bunda mole, o Cruzeiro foi bunda mole em campo. Primeiro tempo discreto, razoável, agora a queda de rendimento foi absurda no segundo tempo, hein? Cruzeiro de 2025 ficou lá no ano passado. Acabou aquele Cruzeiro do ano passado e é inacreditável a instabilidade. Futebol fronha que o Cruzeiro está jogando. E o pior, gente, o Cruzeiro perdeu, com todo respeito ao Coxa, eu adoro o Coxa, eu não estou fazendo média, mas vai brigar para se manter na Série A, gente. Olha bem pro elenco. Os caras não têm tanto dinheiro para montar um timaço, não. O gol que o Cruzeiro sofreu acabou com o psicológico do time. O Cruzeiro mentalmente está engasopando. Só para você ter uma ideia, um contra-ataque, como o Cruzeiro ligou com o Caio Jorge, ele não daria a bola para o Matheus Pereira aberto pela direita, não. Meteria o pé. Ia arrematar. Mas aí ele quis servir, sabe por quê? Queda de confiança. Se ano passado ele avança, vai lá e arremata. Hoje, ele foi lá e entregou para o Matheus Pereira, que deu um traque, o goleiro pegou. E outra coisa, naquilo que o Tite melhor cuidava dos times dele, que era o aspecto mental, que era um time organizado, que era ter um time mais ligado em campo, competindo pra cacete e tal, ruiu. Acabou, o Cruzeiro virou um time comum, gente. Peraí, ué. A queda de rendimento é absolutamente colossal. Coletivamente não existe. Não existe coletivamente. E tá clara demais a queda também no aspecto individual, né? Não tem jeito. Não tem ninguém sobrando, sabe? Alguns poucos lampejos e perde a confiança rapidamente. Depois que perde um lance, erra um passe, perde a confiança. Mas a queda é praticamente geral. A lateral direita do Cruzeiro, ninguém confia mais. Atacante adversário, não tem medo dos zagueiros do Cruzeiro mais não, acabou. Setor de meio campo parou de funcionar, com e sem a bola, 8 jogos e 5 derrotas, e não adianta. Sem resultado não tem sequência de trabalho, não tem como manter trabalho sem resultado. E o pior, o desempenho caiu. Então, isso não existe, não mantém sem resultado. Um primeiro tempo, repito, razoável para uma queda fodida em todos os aspectos no segundo tempo. O grande problema é que o Cruzeiro perdeu em casa para um time que, repito, vai lutar para se manter na Série A. E quer piorar a situação? O Mirassol é o próximo adversário, o Cruzeiro vai ter que tentar se reabilitar na casa dos caras que não ganharam do Remo. Então vão tentar de tudo para conseguir uma vitória em casa, né? E para fechar agora, hein? Um início de ano que nem o mais pessimista torcedor do Cruzeiro imaginou que pudesse acontecer. O Tite tem culpa? Tem, e muita. Mas sigo não poupando esse grupo de jogadores aí. Esse grupo de jogadores aí precisa dar uma resposta dentro de campo, porque não entra na minha cabeça que o Tite não ensinou nada para eles ou que eles não absorveram nada. E outra coisa, ano passado quando eu estava bem, a gente encheu o rabo desses caras de elogio. Então, que se virem para uma reabilitação em cima do Mirassol. É isso aí. Beijo na alma. Eu já avisava há muito tempo que ele não é esse grande treinador que a mídia bajulava. Eu falava, Tite é super valorizado. Fui muito xingado por isso. E agora está se comprovando o que eu sempre falei. Um treinador muito normal, um treinador muito burocrático, que a imprensa que baba ovo dele pela ideologia que ele sempre defendeu, a imprensa ficava valorizando o número dele em eliminatórias, número dele em jogos contra a Bolívia, contra Paraguai, contra a Venezuela. Não rendeu nada na seleção quando interessava. Copa do Mundo. No Flamengo, um trabalho péssimo. E agora no Cruzeiro, o começo do Tite é lastimável. A torcida do Cruzeiro tá vendo, vai pagar caro por ter contratado por um valor altíssimo um treinador que não é nada demais. Sempre foi bajulado pela imprensa de forma exagerada pela ideologia
que ele defendia, porque ele gostava de politizar o futebol. E além disso, um futebol burocrático. O Cruzeiro começa a temporada pessimamente e o pior de tudo é que voltou tudo atrás. Porque Leonardo Jardim fazia um excelente trabalho, fazia o time jogar futebol. E aí o Cruzeiro optou por um cara que nunca fez time jogar futebol. Que sempre ficou, não vou levar gol e vou buscar um golzinho. E o tempo do Tite é muito óbvio que passou. E o Cruzeiro está gastando um dinheiro absurdo num treinador que, na boa, para mim, não está nem perto de estar entre os grandes treinadores do futebol brasileiro no momento. Nós conversamos, sim. O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada, não. Na semana passada, não conversou. Nós tivemos outro encaminhamento. O Júnior conversou. O Bruno conversou com a gente. Eu conversei com os atletas. E dessa vez foi Pedrinho. Tem certas coisas que elas são de vestiário. Tem certas coisas que elas são de vestiário. Vestiário é sagrado e nós temos que saber absorver essas situações pela grandeza do clube e pela necessidade de desempenho e resultados. Precisa. Olha, Coritiba 2-1 de virada em cima do Cruzeiro. Cruzeiro com futebol pífio, pobre, horroroso. A torcida mandando o Tite tomar caju, mandando ele pedir demissão. Ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. O time não tem um esquema de jogo, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. Deixou o Lucas Silva na reserva para botar Gerson, que não joga nada, que não está jogando nada, que custou 30 milhões de euros. Absurdo. A China Azul não merece isso. A China Azul não merece isso. O presidente não merece isso. Sabe? O Tite não tem tamanho para ser técnico do Cruzeiro. Olha lá, 53 minutos. Já passou do tempo, juiz. Que vergonha. E a torcida indignada, xingando o Tite, mandando ele pedir demissão. Não vai pedir. Não vai pedir. Ele não pede demissão. Olha lá, acabou. Vamos ver a vaia. Vamos ver. Ai, Tite. Olha lá, correu pro vestiário. Olha lá. Ganha o seu primeiro jogo no Campeonato. Tá aí, ó. Primeira vitória do Coritiba depois de tantos anos. 20 anos sem ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais. 22 anos. 22 anos sem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Ganhou com o Tite. Ninguém suporta mais isso. Que técnico medíocre. Fraco, horroroso. O time não tem jogada. Tudo que o Leonardo Jardim fez, ele destruiu em 30 dias. E não adianta o pessoal falar, é muito cedo. Não é cedo, não. Como não é cedo também pro seu Gerson, que estava jogando na Rússia. Seu Paquetá, que estava jogando lá na Inglaterra e não está jogando nada no Flamengo. Os caras que custaram 30 milhões de euros. Pelo amor de Deus. O Paquetá custou 43 milhões de euros. O Gerson custou 30 milhões de euros. Para jogar essa bolinha com esse técnico medíocre. Esse técnico é medíocre. O Cruzeiro está na lanterna do campeonato. Uma vergonha. A China Azul não suporta isso. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. A gente fica acordado. Aqui ainda é cedo. Para vocês é tarde, 11h35 da noite. Vocês têm que trabalhar amanhã cedo. Para ver isso aí.